Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre o filme Selvagem, filme nacional, que inclusive demorou para ser lançado, era para lançar acho que em 2020, mas já está nos cinemas, assistam, é um filme bem interessante. O filme acompanha ali o movimento realizado por diversas escolas no Brasil, nos quais estudantes ocuparam as escolas como uma forma de protesto contra as condições no quais estavam querendo ser colocadas na reforma estudantil, na reforma das escolas, no qual afetaria os alunos, afetaria diretamente na educação, nos alunos, como uma forma de economizar para os cofres públicos. Então ia atrapalhar, acredito que os alunos ficariam mais distantes de suas escolas, teriam que mudar de escola, teria separação dos estudantes, os professores também seriam afetados, enfim, um movimento recente, 2016. Mas o filme lançou agora, demorou pouco para ser lançado, e o filme conta com a direção do Diego da Costa, tem um elenco praticamente desconhecido, acho que a única que eu conheço era a Lucélia Santos, se eu não me engano, e o filme mostra todo esse contexto por meio de dois personagens principais. O Ciro, que é um estudante muito, que se gosta de escrever, fazer poemas. Ele mora ali com a sua mãe, as condições dele são favoráveis em relação aos outros estudantes, e a outra personagem é a Sofia, que também as condições delas são bem mais favoráveis do que os outros estudantes. O pai dela está desempregado, mas inclusive o pai dela é contra toda essa ocupação, todo esse movimento. Porém, por mais que esteja desempregado, a Sofia ela também tem condições bem mais favoráveis do que os outros estudantes. Então, a direção, o roteiro desse filme busca trazer, nos levarmos a essa trama, esse movimento realizado pelos estudantes por meio desses dois olhos, da Sofia e do Ciro, dois personagens que, por mais que sejam distantes das condições do que os outros estudantes, eles buscam acompanhar, buscam entrar mesmo nesse movimento, ajudar essa causa e junto com os outros estudantes para protestar contra essa reforma. É uma decisão interessante, que é uma forma justamente da gente ter uma empatia maior para que a gente possa ter uma facilidade de criar uma empatia já com esses dois personagens e depois entrarmos nesse universo, entrarmos nessa trama ali, acompanhar ali as necessidades dos estudantes em relação ali a todo o ambiente escolar. Então, eu vejo nisso que é uma forma da gente. Eu vejo que essa era a intenção da própria direção, de trazer os olhos do público por meio desses dois estudantes e para depois acompanhar ali mesmo a própria causa, o próprio movimento e tudo mais. É um filme que, por mais que seja 5 anos depois de todo esse movimento, é um filme necessário para colocar novamente em pauta a necessidade dos estudantes, todo o ambiente precário das escolas públicas. É um filme que precisa ser assistido, que precisa colocar novamente em pauta a educação no sistema público e tudo mais. Bom, é um filme então necessário. Em relação ali à trama, por acompanhar esses dois personagens, também é interessante, justamente como já havia informado, por fazer com que a gente buscasse também uma facilidade de ter uma empatia com os dois personagens principais, o Ciro, que é um poeta, e a Sofia, que é uma estudante que já tem praticamente uma vida traçada. Ela quer fazer o Enem, se dar bem no Enem, tirar uma nota boa, conseguir uma nota superior no Enem para entrar numa faculdade, conseguir um trabalho e sair da casa dos seus pais para poder viver a sua vida, certo? Mas devido a essa ocupação, a vida dos dois acabou sendo afetada, e os dois se mantêm distantes, eles acabam não entrando diretamente logo no começo dessa ocupação, no qual até mesmo a personagem Sofia, ela acaba não concordando com isso, porque a ocupação é igual a sem aula. Então
ela está muito mais preocupada em conseguir em estudar para ter uma para se sair bem no Enem, né, para poder tirar uma nota excelente no Enem, para poder conseguir ir numa faculdade, ela está preocupada muito mais com isso do que com o próprio sistema escolar, com o próprio sistema da educação. E então ela não, a pretensão dela não é lutar por essa causa. Então o filme mostra por meio disso, por meio dessas duas personagens, a gente acaba entrando nessa trama e eu acho que o filme ele só tem um pouco, só tem um deslize que acabou enfraquecendo um pouco o argumento, acabou enfraquecendo um pouco ali a discussão ali, a compreensão das necessidades, né, dessa causa e enfraquecendo um pouco a própria luta mesmo dessa ocupação. O filme ele traz esses dois personagens que de certa forma que eles acabam se apaixonando, que acabam se gostando e não luta diretamente, não vai à frente dessa luta logo de imediato. Tem toda uma demora, tem toda uma enrolação para que isso pudesse acontecer. O roteiro busca mais tratar um conflito interno dos dois em entrar ou não nessa causa, nessa ocupação, no qual custou muito tempo da trama, muito tempo do filme, e quando os dois eles entram para lutar contra os outros estudantes, para lutar com toda a causa, são praticamente minutos finais e assim a gente não consegue acompanhar um pouco das histórias dos outros estudantes, porque os outros estudantes eles estão lutando, por qual motivo a vida deles estão sendo afetadas devido a isso, como os estudos deles estão sendo afetados devido a essa precariedade da própria educação. E então é um filme que acabou enfraquecendo um pouquinho ali o argumento, fica muito na subtrama, a gente consegue compreender ali quem sabe ler ali muito nas entrelinhas, consegue saber justamente o que está fazendo, mas não é isso que o roteiro busca trazer, não é tratar da trama na entrelinha. O filme basicamente ele busca ser claro, colocar tudo ali por cima dos tapetes. O que a gente consegue ver ali nas entrelinhas é justamente por causa da causa do que estão lutando. Eu estudei em escola pública, então eu sei disso porque eu vivi isso. E no filme a gente vê alguns outros estudantes, se eu não me engano, tem alguma questão de usar o banheiro, mas a porta ela está, acho que está sem porta, ou o vaso sanitário não tem aquela tampa. Então, por exemplo, uma personagem ela precisa ali ter todo um trabalho para fazer a sua necessidade sem encostar no próprio vaso sanitário, que é nojento. Né, que é bem zoado, da mesma forma que tem um outro personagem que ele tem fome, e ele recebe de lanche, na merenda, uma torrada e um suco, um leite, enfim, uma bebida, e ele recebe apenas uma torrada, e quando ele vai para entrar na fila de novo, para receber ali novamente, ele acaba sendo barrado, porque se ele repetir, outro jovem vai ficar sem. Então, além de ter algo completamente insignificante para sustentar um jovem, uma criança, isso ele não pode nem repetir a dose, ou seja, já estava com fome e vai continuar com fome mais ainda, no qual também prejudica os estudos, porque se barriga com fome não vai aprender nada. Da mesma forma que a própria do banheiro, que a precariedade do banheiro vai prejudicar também as condições da escola, as salas de aula, enfim. Então, esses elementos que, por exemplo, eu citei, banheiro, a sala de aula, merenda, são elementos importantes que precisava ter mais ênfase, precisavam ter mostrado mais e que precisava ter mais ênfase e que não foi tão focado e que no qual prejudica, pelo menos para mim, o argumento desse filme ali, a luta mesmo por essa causa, por mostrar ali as condições, por mostrar ali as necessidades, por mostrar ali que a luta por essa ocupação é necessária, foi necessária, que é justamente uma forma de lutar, de protestar da forma que conseguia contra a reforma estudantil, contra as mudanças da educação, buscando economizar ao invés de investir mais ainda no que realmente precisa. É claro que o filme tem momentos bons, nós temos alguns momentos ali
tem uma roda ali de poesia poesia com palavras de ordem, a união dos estudantes. Outra coisa também tem os próprios atritos, afinal de contas, jovens tentando se reunir por uma causa, acabam se conflitando entre si por ter algumas divergências. O filme acaba trazendo isso também, no qual eu acho que poderia ter reduzido para fortalecer ainda mais o próprio argumento. Então, é aqueles negócios, tem decisões bem bacanas dentro dessa história, mas acabaram sendo muito mais utilizadas, muito mais exploradas, mais do que deveria, e aquilo no qual precisava ter mais clareza, no qual precisava ter mais latente, no qual precisava, acho que ficou faltando isso. Mas é um bom filme, é uma boa história, assistam. Filme Selvagem está nos principais cinemas do país. O filme também já passou por algumas salas antes de ser lançado nos cinemas, acho que algumas escolas e tudo mais. Eles fizeram esse tour conforme o próprio e-mail que eu recebi, é o Tour Selvagem, no qual atores, elenco, né, duas pessoas do elenco participaram desse bate-papo com o público, com as pessoas que assistiram. Enfim, o filme finalmente se lançou nos cinemas, assistam e depois, é claro, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse filme, o que você achou, quais são ali as partes que você mais gostou e, é claro, o que você tem para falar? Vamos abrir um bate-papo sobre as condições das escolas, que, que é essa própria pretensão do filme, afinal de contas, denunciar, também trazer o bate-papo para que as pessoas possam ter a ciência do que está acontecendo, do que aconteceu e de com certeza está acontecendo, afinal de contas não está tão bom assim, não houve tanta mudança desde quando eu saí das escolas até o momento atual, mas enfim, eu fico por aqui, pessoal. Não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima. Tchau!